Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula de EAD. Eu sei que todo dia eu chego aqui e falo, espero que todos estejam bem, mas é porque efetivamente eu espero mesmo, né? É, Antes de nós começarmos, eu vou pedir permissão para fazer alguns esclarecimentos, que é o seguinte: quando as aulas são presenciais, o calendário acadêmico permite, né, que o professor tire 2 semanas para ele poder fazer as avaliações de trabalho e de prova, e dar vista de trabalho e vista de prova. Como nós estamos numa situação atípica, né, então acaba que todas as orientações, tudo em relação às atividades, a gente faz por meio virtual, né? E aí o que eu queria dizer é que na semana do dia, deixa eu pegar aqui o calendário, do dia 22, que vai até o dia 3 de julho, que são 2 semanas, nós vamos tirar essas 2 semanas para elaborarmos uma atividade com valor de 10 pontos, correspondente à nota da prova, né? E também eu vou estar sempre à disposição, vou fazer algumas chamadas de Zoom para que vocês possam vir, né, e esclarecer quaisquer dúvidas a respeito dessa avaliação. Eu vou encaminhar para vocês no dia 22, então vocês vão ter toda a semana do dia 22 e toda a semana do dia 29 para elaborar aí essa atividade, tá? E vocês vão ter muitas atividades, né? Porque os professores vão pedir, porque são essas 2 semanas de avaliação institucional, mas eu sempre estou aqui para apoiá-los, tá, moçada? No que vocês precisarem. A nossa aula de hoje ela é um pouquinho técnica, então nós já terminamos aquela parte de fatos jurídicos, negócios jurídicos, atos lícitos, atos ilícitos, e vocês vão começar o segundo período com o professor de Direito Civil, parte geral, falando sobre isso. Então, vocês já vão com algum conhecimento a respeito do assunto, né? E hoje a gente vai falar sobre um tema que se chama enciclopédia jurídica. E eu queria comentar que hoje é a nossa última aula de conteúdo programático. Nós conseguimos concluir o nosso curso de ED, de Introdução ao Estudo do Direito, com todos os temas, né, que estão no nosso plano de ensino cumpridos, ministrados, tá? Então, o que é muito bom, né, porque nós conseguimos fazer isso, mesmo que seja de, por aulas ao vivo, né, por acesso remoto, mas a gente conseguiu, e isso é muito importante, tá? Então, o tema de enciclopédia jurídica nos leva aos ramos, né, do direito público e do direito privado. Então, só para começar, nós já falamos sobre isso. Qual que é a diferença entre direito público e privado? Embora haja aí uma unicidade do direito, a gente faz essa divisão de direito, de áreas jurídicas, se é a área do direito público ou privado, é meramente didática, né? Mas só para fazer uma introdução, as áreas do direito que pertencem ao direito público são aquelas que visam o interesse da coletividade. E as áreas do direito que pertencem ao direito privado visam interesses particulares entre as partes, tá? Então, vamos falar primeiro dos ramos do direito público, né? Esse presente estudo, moçada, que versa, né, sobre os ramos do direito, conforme nós comentamos, ele objetiva aí proporcionar ao estudante, né, a visão universal dessa árvore jurídica, tá? O seu intento não é abordar conceitos, né, e temas fundamentais de cada ramo, porque senão nós ficaríamos aqui falando de todos, direito penal, direito tributário, direito civil, são muitos, né? Mas o objetivo é oferecer aí a perspectiva, né, de estudo dessas diversas disciplinas especiais. Então, a ideia, né, de fechar a nossa aula de introdução ao estudo do direito, que é uma disciplina base para todas as demais, é mostrar para vocês que vocês têm
um campo vasto aí, né, de áreas jurídicas que inclusive podem, né, ir pensando na medida que vocês forem conhecendo, né, qual área gostam mais, até para escolherem aí um futuro profissional, tá? Bom, a discriminação dos ramos não se fará aí de forma exaustiva e total, não tem como, mesmo porque não existe unanimidade, né, das áreas pertencerem ao direito público e privado. Nós vamos limitar, né, a nossa apreciação apenas aos ramos tradicionais, porque são muitas áreas jurídicas, né? Aquelas disciplinas que formam, né, é, currículos, né, dos cursos de forma padronizada, que são direito penal, direito civil, processo civil, constitucional. Vamos falar um pouquinho delas, tá? O ordenamento jurídico, moçada, é um conjunto harmônico, né, de regras que não impõe por si aí qualquer divisão, né, em seu campo normativo. Então, a setorização em classes, né, e ramos é uma obra aí de iniciativa da ciência do direito ou da dogmática jurídica, né, na deliberação aí de organizar o direito positivo para fazê-lo prático ao conhecimento, né? As investigações científicas, a metodologia do ensino e até ao aperfeiçoamento das instituições jurídicas. Então, sublinhamos, né, novamente a necessidade aí de se considerar todo o ramo do direito como uma espécie de um gênero comum. Tá? Antes até de ser adjetivo, né, público ou privado, penal, civil, né, o conjunto de normas expressa o substantivo direito. Tá? Então, assim, cada ramo do direito positivo, além de possuir caracteres próprios, ele participa aí das propriedades que são inerentes a uma árvore jurídica. Né? Por exemplo, o processo de adaptação social, as normas coercitivas sob o comando do Estado, a sujeição, né, à avaliação histórica e submissão também aos princípios fundamentais do direito natural, fórmula, né, de realização dos valores de segurança e justiça. Tá? Então, o critério adotado aí na classificação dos ramos jurídicos é o da antiga divisão do direito público e privado, tá? Que apesar, né, de sua reconhecida aí deficiência, né, revela aí duas tendências que são fundamentais no estudo da jurisprudência. Bom, então vamos falar de quais são as áreas do direito que pertencem ao direito público, né, que visa o interesse de toda uma coletividade. O direito constitucional, né, que é o ramo do direito público, que dispõe, né, sobre a estrutura do Estado, define a função de seus órgãos, estabelece as garantias fundamentais da pessoa. É uma disciplina muito bacana que vocês vão ter aí no segundo ou no terceiro período, que vocês vão gostar muito. E outra coisa que eu sempre comento, o estudante de direito ou profissional jurídico, ele tem que ter como livro de cabeceira, né, que fica na cama ali do lado dele, ou na bolsa, ou, enfim, uma Constituição Federal, porque toda a base do nosso ordenamento jurídico nasce da Constituição. Tá? Tanto que nos noticiários, na TV, o tempo todo vocês ouvem, né, dizer aí é constitucional, é inconstitucional, porque é a nossa lei hierarquicamente superior a todas as demais. Então, o direito constitucional é uma matéria muito importante, tá? Depois nós temos aí o direito administrativo, que vocês vão ver lá no finalzinho do período, salvo engano, no nono. Ele estabelece a fórmula jurídica, né, para a realização do serviço público, tá? E se orienta pelos princípios que são muito conhecidos, que é o princípio da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade e da eficiência. A gente ouve muito, né, atualmente falar do princípio da impessoalidade,
né? Nós tivemos alguns casos aí na política brasileira que esses princípios foram violados ou supostamente violados, né? Então, no direito administrativo, junto com o direito constitucional, vocês vão aprender isso, tá? O direito financeiro, que disciplina a receita e a despesa pública, né? Que também fica mais no final do curso. O direito internacional público e o privado, que também fica um pouquinho mais no final. O direito internacional público é um ramo também, né, jurídico, que disciplina aí as relações entre os estados, que são soberanos, né, e os organismos análogos, tá? As suas principais fontes formais são os tratados internacionais. Então a gente sabe que o Brasil ele é signatário de vários tratados internacionais, né? E inclusive a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que é um tratado internacional de grande porte, né, que o Brasil faz parte, que é o chamado Pacto São José da Costa Rica, vocês vão estudar isso em direito internacional público. E já o direito internacional privado, nós comentamos alguma coisa em relação a essa área jurídica, quando nós estudamos o conflito das leis no espaço. Então, que é o direito interespacial, né? Nós falamos disso em algumas aulas anteriores. Então, o direito internacional privado, ele é o conjunto de normas que tem por objetivo aí solucionar os conflitos das leis entre os ordenamentos jurídicos diversos, tá? No plano internacional, indicando aí a lei competente, né, que vai ser aplicada. Então, até cheguei a comentar, se uma pessoa faz um contrato aqui no Brasil, mas o contrato, ainda mais que agora é possível fazer o e-commerce, né, comércio eletrônico, uma compra e venda de um produto nos Estados Unidos, um produto na Europa, né, ou seja, se ele tiver algum problema, que lei eu vou aplicar, né, se é a lei brasileira ou se é a lei do país em que ele adquiriu o objeto. Então, é o direito internacional privado que vai responder essas questões, tá? O direito penal, né, que é um direito público por excelência, define os crimes, tá? Estabelece as penalidades, né, correspondentes e dispõe aí sobre as medidas de segurança, tá? E o direito processual, que tanto penal quanto processual vocês já começam no segundo e no terceiro período, salvo engano vocês já têm o TGP, que é Teoria Geral do Processo, vai ficando cada vez mais interessante o curso de direito, né? E o direito processual é o ramo jurídico que reúne aí os princípios e as normas, né, que são reguladoras dos atos judiciais que são tendentes aí à aplicação do direito aos casos concretos. Então, muita gente tem dúvida, qual a diferença do direito civil com o processo civil? Né? O direito civil é direito material, o direito processual civil ele vai falar justamente, vai trazer normas jurídicas, né, que são reguladoras dos atos judiciais. O direito processual vai dizer como eu faço uma petição inicial, quais os prazos que eu tenho para recorrer, né? Então, ele vai tratar de matéria que regula esses atos do judiciário, tá? E os ramos do direito privado, né? Nós vamos falar de 1, 2 aqui, 3, tem mais, mas esses que são os mais amplos, né? Que é o direito civil, que vocês vão ter já o semestre que vem, o segundo período, que é um conjunto de normas que regulam os interesses fundamentais do homem, né? Pela simples condição aí de ente humano e das suas relações interpartes. Então, quando eu me relaciono com uma outra pessoa por meio de um contrato, de uma obrigação assumida, ou até mesmo do casamento, da união estável, né? A área jurídica que regula é o direito civil. Essa disciplina vocês já têm no semestre que vem. Vocês vão levar o vade-mecum para tudo quanto é lugar, aprender citação de artigo, né? Conforme nós estudamos no começo desse semestre. Nós temos o direito comercial ou empresarial, né, que gira sempre em torno aí da figura do empresário, que desenvolve alguma atividade de natureza econômica, produzindo aí ou promovendo a circulação de bens ou serviços, tá?
E o direito do trabalho, que, salvo engano, vocês começam a estudar no quarto período, que é o corpo aí de princípios, né, e de normas jurídicas que ordenam a prestação do trabalho subordinado, né, ou a este equivalente, bem como aí as relações e os riscos que delas se originam. Tá? Então, o núcleo desse direito consiste na prestação de trabalho por conta alheia. Existem autores que divergem em relação a se o direito do trabalho ele pertence à área do direito público ou do direito privado. Mas o que importa aqui, moçada, embora toda essa divisão ela seja muito bacana, porque ela tem ela é muito didática, né, para a gente entender o que visa interesse particular e público. Nós não podemos esquecer que o direito é uno, né? Existem várias áreas jurídicas que vocês vão estudar, mas ele tem uma unicidade, mesmo porque nós nunca estudamos uma área jurídica sozinha, né? Toda vez que a gente for falar de direito civil, nós vamos falar de direito civil constitucional, de direito processual constitucional, né? Tipo, direito civil com processo civil, direito penal com processo penal. Enfim, a gente sempre traz aí outras áreas jurídicas a serem aplicadas. É tão bacana que vai chegar um momento que vocês vão ter que citar artigos da Constituição, do Código Civil e do Código de Processo Civil numa mesma petição, tá? Vocês vão gostar muito. Bom, e por fim tem um tema que é o fundamento, são os fundamentos do direito, para fechar, que é a ideia do direito natural, que é um tema que eu teria que ter falado antes e acabou que eu deixei aqui para o final, né? Então, vamos falar sobre a ideia do direito natural. Tá? O motivo fundamental, moçada, que canaliza aí o pensamento do direito natural é a permanente aspiração, né, de justiça que acompanha aí o homem. Tá? Então, em todos os tempos e lugares, né, não se satisfaz apenas com a ordem jurídica institucionalizada. Tá? O direito positivo, que é o direito escrito, né, a norma da ordem jurídica, visto aí como uma expressão da vontade do Estado, é um instrumento que tanto pode servir, né, à causa do gênero humano, como pode também consagrar aí os valores negativos que impedem, né, o pleno desenvolvimento da pessoa. Então, por inclinação, ao questionar o direito positivo vigente, né, o homem busca, no seu próprio sentimento de justiça e de acordo, né, com a sua visão aí sobre a ordem natural das coisas, encontrar a legitimidade das normas que lhes são impostas. Tá? O contrário, né, a atitude acrítica, seria aí a admissão de que não existe, né, para o legislador qualquer limite ou condicionamento na tarefa aí de estruturar a ordem jurídica. Então, a ideia do direito natural é o eixo em torno do qual gira toda a filosofia do direito. Chama-se justnaturalismo, né? A corrente de pensamento que reúne todas as ideias aí que surgiram no correr da história em torno do direito natural, sob diferentes orientações, né? E durante esse longo tempo aí, o direito natural passou por altos e baixos, tá? E a corrente justnaturalista, que alguns professores já comentaram com vocês, né? Ela não se tem apresentado no curso da história com uma uniformidade de pensamento. Há diversos matizes, né, que implicam aí a existência de correntes distintas, tá? Mas que guardam entre si um denominador comum de pensamento, que é a convicção, né, de que além do direito escrito, há uma outra ordem superior àquela que é a expressão do direito justo. Tá? Então é a ideia do direito perfeito e por isso deve servir, né, de modelo aí
para o legislador. Então, é o direito ideal, mas ideal não no sentido utópico, mas um ideal alcançável. Tá, moçada? Então, o raciocínio, né, que nos conduz à ideia do direito natural parte do pressuposto de que todo ser ele é dotado de uma natureza e de um fim. A natureza, ou seja, né, as propriedades que compõem o ser, define o fim a que este tende a realizar. Tá? A crítica do direito natural ela se divide em dois níveis. Há dos que opõem, né, ao substantivo direito e há dos que atacam o adjetivo natural. Então, a oposição ao substantivo visa, né, a constatar aí a concepção do direito natural ontológico, né, segundo o qual essa ordem expressa, né, o ser do direito. Tá? E a crítica ao adjetivo é propriamente ao direito natural, que é deontológico, né? E que tem finalidade aí de negar qualquer tipo de influência e de importância, né, ao justnaturalismo, recusando-lhe até a condição de valor ético. Tá? A moderna concepção justnaturalista, moçada, ela reconhece o direito natural como um conjunto de princípios e não mais um direito natural normativo e sistematizador, né? Então, apesar de abrangente, a expressão direitos do homem, ela é empregada como uma referência ao conjunto de normas e princípios que são enunciados aí sob a forma de declarações por organismos internacionais dentro do propósito de despertar, né, a consciência dos povos e dos governantes quanto à necessidade de esses, né, se organizarem aí internamente a partir da preservação dos valores fundamentais de garantia e proteção ao homem. E após 3 décadas, né, de reflexão sobre o conceito do direito, né, desenvolvido especialmente aí à luz, né, das doutrinas polarizadas do justnaturalismo e do justpositivismo, né, e sedimentada no magistério jurídico e no exercício da magistratura, nós alcançamos algumas conclusões que direcionam o nosso pensamento sobre o fenômeno jurídico. Então, a primeira delas, que é imprescindível, né, a harmonia e a coerência lógica entre a teoria e a prática do direito, ou seja, o que pensamos é o mesmo que devemos exercitar. Deu uma engasgada, né? Então, a concepção humanista do direito, que é muito legal falar sobre isso, né? Que o direito ele tem uma concepção humanista, que em estudos isolados, né, nós vimos aí sustentado, ele procura conciliar os valores de justiça e de segurança, tá? Captando aí a essencialidade, né, do pensamento justnaturalista, sem a inconveniência de subverter a ordem jurídica. Então, amesquinhando aí, né, o valor segurança. Então, como instrumento que visa a paz social, o direito ele é um processo cultural criado pela sociedade, né? E que deve sempre tutelar o direito à vida, à liberdade, à igualdade de oportunidades da pessoa humana e não apenas aí na dimensão teórica dos compêndios, né, dos livros, tá? E dos códigos. Então, a ideia nuclear, né, da concepção humanista do direito é da presença permanente, compulsória, né, de preceitos que são garantidores do direito à vida, à liberdade, à igualdade de oportunidades, tá? Assim, esses direitos fundamentais, eles não apenas orientam o legislador, mas eles têm um assento real, né, ou presumido, né, em toda a ordem jurídica. Tá? Nos estados democráticos de direito, como é o Brasil, né, tais princípios eles se acham consagrados na Constituição Federal de 88
pelo que o conceito, né, de direito ora exposto aqui por nós é uma defesa da pessoa humana contra aí possíveis estados totalitários. Bom, moçada, nós vamos ficar por aqui. Né? Acho que fechamos muito bem com um tema muito legal, que é essa ideia do direito humanista, dessa concepção do olhar para o homem, né, como ser humano. E eu acredito que vocês vão conseguir fazer muitas reflexões no decorrer do curso, né, de como vocês querem ser profissionais humanistas. O direito ele precisa ir aonde o povo está, né? Ele precisa alcançar essa dimensão do respeito à dignidade da pessoa humana, tá? E eu queria até antes de fechar, embora nós vamos encontrar mais vezes aqui essas 2 semanas, mas dizer-lhes que foi uma honra, é uma honra para mim conhecê-los, que é um prazer, né, vir aqui 3 vezes por semana encontrá-los. Eu agradeço muito toda a compreensão que vocês tiveram, por todas as falhas, né, que também eu tive no decorrer desse semestre, mas eu vim com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho, né, com muito comprometimento. Todas as vezes que eu vim aqui para trazer os conteúdos para vocês, né, e dizer que vocês moram no meu coração. Nós só estamos começando a nos conhecermos, né? Nós aí no segundo período estaremos juntos, se não, fico até emocionada, se não nos ainda na sala de aula, mas se Deus quiser, a gente vai encontrar aí na faculdade, nós vamos poder nos abraçarmos muito. E em sala de aula também vou pedir para o Rubens para me colocar sempre em contato com vocês, que eu quero fazer parte, se vocês me permitirem, dessa trajetória que vai ser linda, tá? Que só está começando. Então é gratidão eterna por tudo que vocês fizeram por mim esse semestre. Eu tenho muito orgulho de vocês, meus alunos. Eu tenho muito orgulho de ser professora de vocês. Eu tenho muito orgulho de ser Factos, viu? Muito orgulho mesmo. Vocês moram dentro do meu coração. Um beijo e até breve.